Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E na aula de hoje nós vamos tratar aqui de cinemática unidimensional. Bom, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais extensa, mas não se assustem. Bom, basicamente, vamos começar explicando o que é a cinemática, já que vamos falar dela. Bom, a cinemática, ela estuda o movimento dos corpos sem considerar as causas desses movimentos. Então a gente vai estudar os movimentos, basicamente, sem considerar as forças que estão causando esses movimentos. Bom, aí eu vou passar os conceitos importantes de velocidade e aceleração que vamos utilizar na nossa cinemática unidimensional, tudo bem? Que são conceitos que, basicamente, você vai precisar para tudo aqui no nosso curso de fenômenos mecânicos. Vamos começar pela velocidade escalar média. Nossa velocidade escalar média, nós vamos utilizar, eu vou utilizar aqui a notação de um v com um tracinho em cima, tudo bem? Bom, a velocidade escalar média, ela vai ser igual ao deslocamento sobre a variação de tempo. Reparem, eu estou falando de deslocamento. Quando eu estou falando de deslocamento, eu não estou falando da posição inicial e a posição final. Eu estou falando exatamente do caminho percorrido. Tudo bem? Isso é muito importante ficar bem claro, porque a gente não pode misturar uma coisa com outra. Quando eu estou falando de posição inicial e final, eu estou falando de velocidade média, e isso eu vou falar posteriormente, vai ser o próximo conceito que eu vou apresentar. Não podemos confundir isso. Então, velocidade escalar média, ela depende do deslocamento sobre o tempo, tudo bem? A variação de tempo. E ela não é um vetor, de modo que não há direção associada a ela, tudo bem? Bom, o próximo conceito que eu vou passar para vocês é o conceito da velocidade média. Esse conceito da velocidade média, eu vou denotar como um Vx com um tracinho em cima, tudo bem? A velocidade média, ela sim vai ser a variação da posição inicial e final. Então, eu vou tratar ela como a variação da posição com relação ao tempo, ok? E então, como a gente está tratando de variação, a gente pode escrever, se preferirem, como é o x final menos o x inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, tudo bem? Bom, como a velocidade média ela pode ser tratada como um vetor, nós podemos ir aqui no gráfico fazer um exemplo. Então, imagine o seguinte. Imagine que a gente quer ter a velocidade média, que uma partícula está percorrendo aqui nesse nosso gráfico aqui nós temos a posição variando com relação ao tempo. Imaginem que nós queremos saber a velocidade média que essa partícula teve percorrendo até aqui no gráfico. Então, nesse tempo aqui, que é ficou um pouquinho maior do que 10, e aqui quase chegando a 50 metros. Aqui a gente pode fazer um tratamento geométrico. Então, como é que vai acontecer? Como é que a gente vai calcular a velocidade média? A velocidade média, ela vai ser isso daqui, ó, vai ser o vetor que sai daqui e vem para cá, tudo bem? E como é que a gente vai poder calcular a velocidade média utilizando esse tratamento geométrico? O que nós temos aqui? Nós podemos fechar um triângulo, onde aqui nós vamos ter a variação em x, e aqui nós vamos ter a variação de tempo, tudo bem? Então a gente pode, como vocês percebem, a gente fecha um triângulo retângulo e o nosso vetor de velocidade média é a tangente a hipotenusa desse triângulo retângulo, tudo bem? Bom, continuando, nós vamos também poder falar de velocidade instantânea. O que acontece? Tudo que a gente viu até agora, a gente consegue calcular a velocidade média, se for escalar, considerando o deslocamento total dividido pelo tempo, e a velocidade média, o ponto inicial e o ponto final, dividido pelo tempo. Mas isso a gente consegue ter uma ideia média, justamente como esses nomes dão. O que a gente pode fazer? Se a velocidade média me dá uma velocidade geral que a partícula teve durante aquele movimento. Só que ela vai alterar essa velocidade, concordam? Quando você sai de carro, por exemplo, tem hora que você está andando muito rápido e tem hora que você está parado porque você parou no farol.
Então, a gente pode querer saber também a velocidade instantânea de uma partícula, que é exatamente a velocidade exatamente naquele instante de tempo que a gente quer saber. Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente calcular a nossa velocidade instantânea, a gente vai denotar a velocidade instantânea como um Vx, tudo bem? A velocidade instantânea vai ser o seguinte. Nós vamos utilizar agora o conceito que vocês podem ver em Fulvio. Nós vamos utilizar o conceito de limite. A velocidade instantânea vai ser o limite quando o nosso tempo tende a zero, nossa variação de tempo tende a zero, do nossa variação de posição sobre a variação de tempo. Isso a gente pode considerar também como sendo a derivada de x em relação a t, dx dt. Todos esses conceitos matemáticos, aqui a gente vai tratar de forma bem simples em fenômenos mecânicos, não precisam se assustar, mas para se aprofundar nesses conceitos matemáticos, vocês têm que acompanhar o curso de funções de uma variável, né, cálculo 1. Bom, uma observação importante para deixar bem claro a diferença entre a velocidade escalar média e velocidade média, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para vocês perceberem que vocês não podem se confundir de maneira alguma quando vocês forem tratar algum exercício analisando a velocidade escalar média e a velocidade média. Imagine que você tem uma partícula aqui e ela está percorrendo um espaço aqui até de 10 metros, entendeu? E imagina que você vai avaliar que você quer saber a velocidade média, a velocidade escalar média que a partícula fez percorrendo os 10 metros para lá e voltando. Então, como é que você vai ver? A velocidade média vai ser o ponto inicial e o ponto final, né? Vai ser a variação da posição. Só que reparem numa coisa. A posição inicial era na origem, ela foi e voltou e a posição final na origem. Quando você fizer a variação da posição, você vai ver que a posição inicial e final é a mesma. Então acaba que você acaba encontrando uma velocidade média igual a zero. Tudo bem? Enquanto que na velocidade escalar média, você vai considerar que ele se deslocou 10 para cá e depois se deslocou 10 para cá. Então ele teve um deslocamento de 20, tudo bem? E se ele gastou, por exemplo, 4 segundos para fazer isso, aí teve uma velocidade escalar média de 5 metros por segundo, tudo bem? Então é muito importante vocês não confundirem os conceitos. Velocidade escalar média é uma coisa, velocidade média é outra. É comum, às vezes, cair em pegadinha e confundir uma coisa com outra, mas é muito importante não confundirem, porque em alguns casos podem ser que elas sejam iguais. Mas nesse exemplo simples aqui, dá para perceber que elas podem sim ser diferentes, e aí, se confundir, você pode às vezes perder pontos numa prova de uma maneira boba por uma distração, né? Tem que prestar muita atenção nessas situações. Para finalizar essa aula de cinemática unidimensional, vamos tratar também da questão de aceleração, tudo bem? Bom, vamos ter também a aceleração média e a aceleração instantânea. E como é que a gente vai tratar? Bom, primeiro explicando o que é aceleração, né? Aceleração é quando nós dizemos que quando a velocidade de uma partícula ela é alterada, ficando mais rápida ou mais devagar, que é bem importante. Comumente a gente acha que acelerar, na verdade, é deixar mais rápido. Na verdade, a gente pode fazer uma aceleração contrária. Então, por exemplo, isso é uma maneira simples de você perceber. Você joga uma bola para cima e você tem a aceleração da gravidade que está fazendo uma força para baixo. Apesar de a gente ainda não ter estudado o conceito de força, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas vocês já devem ter uma certa intimidade com esse assunto. Bom, o que acontece? Vocês percebem que a bolinha que você jogou está ficando cada vez mais devagar, até ela parar e aí sim ela começa a ficar cada vez mais rápido. Então, no primeiro momento, a aceleração está diminuindo a velocidade da partícula. Então, quando você tem uma variação da velocidade, seja para deixar a velocidade maior ou deixar a velocidade menor, nós temos aí a partícula sofrendo uma ação de aceleração, tudo bem? Ela está sob alguma aceleração. Bom, agora que a gente entendeu o que é aceleração, vamos explicar aqui como é que a gente vai saber achar a aceleração média e a aceleração instantânea. Bom, começando para denotar, né, a aceleração média, a gente vai eu vou denotar aqui como esse AX com essa barrinha em cima, tudo bem? E ela vai ser o quê? Vai ser igual ao quê? A nossa velocidade final menos a nossa velocidade inicial, tudo bem? Dividido
pelo nosso tempo final menos o tempo inicial. Basicamente, né, podemos tratar então como a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ok? Essa é a nossa velocidade média. A velocidade não, a nossa aceleração média, tudo bem? Então essa é a nossa aceleração média, assim que calculamos. E para achar a aceleração instantânea, porque também, assim como ocorre que a velocidade vai variando conforme você faz o movimento, a aceleração também pode ir variando. E se você quiser saber a aceleração em um determinado instante de tempo, você utiliza o conceito de aceleração instantânea, que é muito parecido com o que a gente viu lá de velocidade instantânea. A gente vai utilizar o conceito de limites. Bom, como é que vai ficar? A aceleração instantânea a gente denota por aqui, eu vou denotar aqui no nosso curso por AX, tudo bem? E ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso limite, quando a nossa variação de tempo tender a zero, da nossa variação da velocidade sobre a nossa variação do tempo, tudo bem? A gente pode denotar também como sendo, então, a nossa derivada da velocidade em relação ao tempo, tratando dessa forma, dv dt, tudo bem? Bom, esses conceitos são os conceitos iniciais para a gente começar a estudar os movimentos em uma dimensão, né, movimento sobre a análise da cinemática, que não vai considerar aí as causas desse movimento, vai estudar só o movimento em si. E esses são os conceitos necessários para a gente poder fazer o estudo da cinemática, né? Esses conceitos de velocidade e de aceleração que são aí a base para tudo que vai ser estudado no nosso curso de fenômenos mecânicos. Bom, para a aula de hoje foi só para apresentar mesmo esses conceitos que são muito importantes para vocês. E, novamente, é muito importante não confundir a velocidade escalar média com a velocidade média, porque essa é uma pegadinha comum em provas e tudo mais. É bem importante ficar atento a isso. Para a aula de hoje é só. Então, para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!